Um exemplo de movimento em que a resistência do ar não é desprezável é o movimento de queda de um paraquedista. O gráfico da figura representa o módulo da velocidade de um paraquedista em queda vertical em função do tempo. Considere que o movimento se inicia no instante t igual a 0 segundos e que o paraquedas é aberto no instante t igual a 2 segundos. Classifique como verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes. No intervalo de tempo 0 t1 segundos, o módulo da aceleração do paraquedista é constante. Ora, no intervalo de tempo 0 t1 segundos, nós temos aqui a velocidade do paraquedista em função do tempo. E de 0 a t1 segundos, nós verificamos que a velocidade varia, mas se traçarmos tangentes em vários pontos do gráfico V em função de t no referido intervalo, nós verificamos que estas tangentes têm declives diferentes. Aliás, à medida que nos aproximamos de t1, o declive delas é cada vez menor. E isto significa que, descendo a tangente a um gráfico VT numericamente igual ao valor da aceleração, verificamos que de 0 a t1 o movimento teve várias acelerações. Portanto, nós não podemos dizer que o módulo da aceleração do paraquedista é constante. Portanto, esta afirmação é falsa. No intervalo de tempo T1, T2, a resultante das forças que atuam no paraquedista, aliás, é nula. Vamos ver. Ora, no intervalo de tempo T1, T2, como é que temos a velocidade, o módulo da velocidade? O módulo da velocidade é constante. Ou seja, se nós traçarmos aqui também uma tangente a este gráfico VT neste intervalo, verificamos que o declive dessa tangente é nulo. Ora, e como o declive da tangente a um gráfico V em função de t é numericamente igual ao valor da aceleração, nós concluímos que a aceleração entre t1 e t2 é zero. E se concluímos que a aceleração entre t1 e t2 é zero, isso significa que a resultante das forças que atuam no paraquedista é nula. Portanto, a afirmação é verdadeira. No intervalo de tempo t2-t3, o módulo da aceleração do paraquedista é igual a 10 metros por segundo quadrado. Ora, t2-t3. No intervalo de tempo t2-t3, nós, se repararmos, a aceleração não é igual a 10 metros por segundo quadrado. Porquê? Porque se fosse, estas tangentes ao gráfico VT teriam que ter todas a mesma inclinação. E não têm. Não têm aqui, aqui têm mais ou menos, mas aqui não têm. Ou seja, este valor da aceleração aqui, que existe este valor, não, estes valores da velocidade aqui, mostram que da maneira que estão a variar, não é possível fazê-lo com uma aceleração constante. Por isso, no intervalo de tempo T2, T3, o módulo da aceleração do paraquedista não é igual a 10 metros por segundo quadrado, porque para já não é constante. E depois, ele também aqui não está em queda livre. Ele aqui é o instante em que abre o paraquedas. É o instante, não, é o intervalo de tempo em que ele abre o paraquedas. Portanto, é que a força de resistência do ar aumenta relativamente à que tinha inicialmente e ultrapassa o valor do próprio peso. Portanto, a afirmação é falsa. D. No intervalo de tempo 0t1, a intensidade da resistência do ar aumenta desde 0 até um valor igual ao do peso do conjunto paraquedista mais paraquedas. Ora, no intervalo de tempo 0t1, de facto, o que é que está a acontecer? Está a atuar no paraquedista a força-peso e a força da resistência do ar, que cada vez é maior, porque ela é proporcional à velocidade do paraquedista em queda. De tal modo que a força da resistência do ar vai aumentando, até que a determinada altura o paraquedista se move com velocidade constante, ou seja, ele aqui, no instante t1, o paraquedista atinge a primeira velocidade terminal. Portanto, a opção D, no intervalo de tempo 0t1 segundos, a intensidade da resistência do ar aumenta desde 0 até um valor igual ao do peso do conjunto paraquedista mais paraquedas. É verdade. No intervalo de tempo T2-T3, portanto T2-T3, a resultante das forças que atuam no conjunto paraquedista-paraquedas
tem sentido contrário ao do movimento do paraquedista. Ora, no intervalo de tempo T2, T3, o que é que nós verificamos? Verificamos que a velocidade está a diminuir ao longo do tempo. O valor da velocidade está a diminuir ao longo do tempo. Ora, o paraquedista está a cair, portanto, está com movimento vertical. Se a velocidade está a diminuir ao longo do tempo, isso significa que tem que existir uma força de sentido contrário à da velocidade para que a velocidade diminua, portanto, varie negativamente, ou seja, diminua. Logo, no intervalo de tempo T2, T3, a resultante das forças que atuam no conjunto paraquedista-paraquedas tem sentido contrário ao do movimento do paraquedista. É verdade. No intervalo de tempo T1, T2, portanto T1, T2, a energia cinética do conjunto paraquedista-paraquedas mantém-se constante. Ora, no intervalo de tempo T1, T2, o que é que nós verificamos? Verificamos que a velocidade se mantém constante. O valor da velocidade se mantém constante. O que quer dizer, então, que a energia cinética, sendo o meio de mv², também se manterá constante, uma vez que não estamos a considerar que a massa do paraquedistas esteja a variar. Logo, no intervalo de tempo T1, T2, a energia cinética do conjunto paraquedista-paraquedas mantém-se constante. É verdade. É verdadeira. G. No intervalo de tempo 0T1, há conservação de energia mecânica do sistema paraquedistas-paraquedas mais terra. Ora, no intervalo de tempo de 0 a T1, como já discutimos atrás, atua a força de resistência do ar. Se atua a força, e por isso é que esta velocidade aqui varia desta maneira, ou seja, por isso é que esta aceleração, a respectiva aceleração não é constante. Atendendo a isso, sabemos, portanto, que a força da resistência do ar está a atuar de 0 a T1, mas a força de resistência do ar é uma força não conservativa. Portanto, a força de resistência do ar está a realizar trabalho, e nós sabemos que o trabalho das forças não conservativas é igual à variação da energia mecânica. Portanto, de 0 a T1 não pode haver conservação de energia mecânica porque há forças não conservativas a realizar trabalho. A afirmação, portanto, é falsa. No intervalo de tempo de T3 a T4, o paraquedista encontra-se parado. Ora, de T3 a T4, o que acontece é que a velocidade do paraquedista volta a ser constante, ou seja, ele aqui, após ter aberto o paraquedas, volta a atingir outra velocidade terminal, que é designada por segunda velocidade terminal. Portanto, no intervalo de tempo 0T1, há conservação, no intervalo de tempo T3, T4, o paraquedista encontra-se parado. Não, o paraquedista encontra-se com velocidade constante. Portanto, esta afirmação também é falsa.